Esse é o primeiro domingo de 2025 e Deus nos deu um ano inteiro de presente para que nós possamos viver uma história extraordinária. Nós somos pessoas comuns, assim como os heróis da Bíblia, e nós vivemos histórias extraordinárias não por causa de quem somos, mas por causa do Deus que habita em nós. Nós estamos com um time reduzido, o maestro César Timóteo está de férias, já retorna para o próximo domingo, para a gente poder avançar com esse projeto lindo e maravilhoso, que é esse culto tradicional. Esse praticamente é um dos únicos cultos no Brasil todo, estritamente tradicional. Nós não temos nada nessa liturgia que não faça parte estritamente de um culto tradicional, e é uma alegria ter você aqui conosco todos os domingos pela manhã. É uma alegria muito grande poder entregar para o nosso Deus as primícias do nosso domingo, as primeiras horas de tudo que nós vamos viver, e poder louvar e cultuar o nosso Deus com a mente tranquila, o coração em paz. Acabamos de acordar, estamos novos, para entregar a Deus o nosso melhor. É uma alegria muito grande. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1, verso 1. Nós iniciamos hoje aqui na PIB-BH uma nova série de mensagens, como ser um cristão que está em Cristo e na cidade. Como ser um cristão que está em Cristo e no estado das Minas Gerais. Como ser um cristão que está em Cristo e também na nação aonde Deus nos colocou. Efésios capítulo 1, verso 1, se você encontrou, você pode ler. Eu quero ler neste primeiro momento apenas o verso 1 com os irmãos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Com base nessa afirmação do apóstolo Paulo aqui, os irmãos que estão em Cristo em Éfeso, com base nessa palavra, nesse argumento do apóstolo Paulo, nós queremos então aprender com ele como ser um cristão que está em Cristo em Éfeso, como ser um cristão que está em Cristo e na cidade na qual você habita, como ser um cristão que está nas regiões celestiais, mas também aqui de maneira terrena, como que a gente vive essa interseção entre o céu e a terra. E a ideia principal dessa série é ensinar os cristãos que outrora fôssemos apenas cidadãos desse mundo, agora não mais. Paulo diz que estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, isso deve influenciar a nossa maneira de viver na cidade. E se estamos em Cristo, então a nossa vida na terra, ela tem que ser pautada não a partir de quem somos agora, mas de onde viemos e principalmente do Deus que habita nos nossos corações. Quando nós pegamos Efésios 1, verso 1, e comparamos com outros ensinos do apóstolo Paulo, você vai ter, por exemplo, lá em Filipenses 3, capítulo 20, Paulo falando: olha, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, embora vivamos em Belo Horizonte, alguns em Contagem, outros em Betim, outros aqui em Brumadinho, Lagoa Santa, Ibirité, embora você viva numa cidade terrena, você precisa entender que por causa de Cristo, a sua cidadania, ela é celestial, e isso muda a nossa cultura, isso muda a nossa mentalidade, isso muda a nossa aplicação aqui na terra. Afinal, não somos deste mundo, nós habitamos, moramos, mas a nossa cidadania, ela é celestial. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não é sobre onde nós estamos agora, e sim de onde nós viemos. Da mesma forma que um brasileiro, ele pode habitar temporariamente nos Estados Unidos, ele pode habitar temporariamente no Canadá ou em algum país da União Europeia, ele é brasileiro, isso nunca deixa de existir. Por mais que ele esteja numa cultura diferente, ele não deixa a sua cultura para trás, ele continua sendo um brasileiro, e por mais até que ele consiga o seu green card, ou ele consiga ali a sua dupla cidadania, ele continua sendo um brasileiro.
Então essa série se chama Como Ser um Cristão que está em Cristo e na Cidade, e o tema da mensagem de hoje é do céu para a terra. E eu quero convidar você a abrir o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar à nossa igreja nessa manhã, e que você feche os seus olhos e peça ao Senhor que venha falar com você, como de maneira muito específica essa mensagem tem a ver com você, como de maneira muito aplicável você pode viver aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Então feche os seus olhos e peça a Ele que fale contigo nessa manhã. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença no nosso meio. Nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de, no primeiro domingo de 2025, poder entregar as nossas primícias ao Senhor. Este é o primeiro dia de uma nova semana, é o primeiro domingo de um novo ano, e nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que nos direcione em relação a tudo que nós vamos viver neste ano. Não nos deixe tomar decisões equivocadas, não nos deixe fazer escolhas movidos pela nossa emoção ou pelo nosso coração. Contudo, Pai, nos revela qual é a sua vontade, nos revela qual é a direção que o Senhor tem para o seu povo. Ó Deus, que o seu povo não seja pego de surpresa, que o seu povo não seja pego de maneira desprevenida, pelo contrário, nos revela aquilo que o Senhor está fazendo, nos envolve naquilo que o Senhor está fazendo, não nos deixe de fora. E Pai, fala ao nosso coração nessa manhã, quebrante o nosso coração e fale ao nosso coração. Nos torne sensíveis ao mover do Teu Espírito Santo, abra a nossa mente, nos quebrante, Pai, e que o Senhor possa nos revelar uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que não volta vazia, uma palavra que é lâmpada para os nossos pés. Assim nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diz. Paulo começa no versículo 1 se apresentando, e ele diz assim: olha, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou apóstolo pela vontade de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção, porque nós vivemos em um tempo onde nós precisamos reafirmar algumas verdades bíblicas. Paulo aqui, ele se apresenta como apóstolo, e ele logo justifica o porquê desse título, dizendo: olha, eu sou apóstolo por causa de Cristo, e por causa da vontade de Deus. Interessante, porque o apóstolo naquele tempo é diferente desse título que nós vemos por aí, algumas pessoas se autodenominando apóstolos. Apóstolo aqui nesse tempo não era um missionário. As pessoas hoje dizem: não, eu sou apóstolo porque eu sou um missionário, eu sou apóstolo porque eu abro portas, eu sou apóstolo porque eu começo projetos novos, eu sou apóstolo porque eu tenho iniciativa. Mas aqui nesse texto, o apostolado, ele é muito maior do que a obra de um missionário apenas. O apostolado é muito maior do que a obra de um grande líder, de alguém que tem iniciativa, proatividade. O apóstolo não era apenas um mensageiro, não. Apóstolo era, para que vocês possam entender, alguém que tinha uma autoridade maior do que a de um embaixador. Ele carregava a autoridade como se ele fosse um procurador, de maneira que ele tinha autorização e liberdade para tomar iniciativa e agir até substituindo aquele que o enviou. Por isso que biblicamente nós não temos mais apóstolos nos dias de hoje, porque Deus não nos deu autoridade para substituí-lo de maneira da qual nós tenhamos iniciativa para agir de maneira contrária ou sem consultar previamente a vontade dele. Então o apóstolo Paulo, ele tem muito cuidado ao se apresentar e a usar esse título dizendo: por causa de Cristo, foi Ele que me chamou, por causa da vontade de Deus. E o que precisa ficar claro é quando se trata do mundo espiritual, nenhum homem tem autoridade para se auto-intitular.
Nenhum homem tem autoridade para usar de maneira desprovida qualquer que seja um título, a não ser que o próprio Deus, através de um chamado pessoal, tenha revelado isso a ele e confirmado através da igreja local. Seja o título que for, seja a posição que for, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que é Deus que chama, que é Deus que capacita, que é Deus que nos envia. Então nós não podemos de maneira alguma receber ou nos dar títulos das quais Deus não nos tenha revelado através de um chamado pessoal. Sabe por quê? Porque o chamado não é para qualquer pessoa. O chamado específico para a obra missionária, o chamado específico para o pastorado, chamados específicos na palavra de Deus, eles são para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? As pessoas que Ele previamente chamou, as pessoas que Ele previamente formou, as pessoas que Ele previamente preparou. Todos nós aqui somos chamados para sermos filhos de Deus. Todos nós aqui somos chamados para pregarmos o Evangelho, para fazermos discípulos de todas as nações. Mas alguns chamados específicos, você precisa ter muito cuidado para não se envolver sem que Deus tenha te chamado, porque o chamado específico é para poucos. Nem todos conseguem cantar sofrendo, nem todos conseguem pregar sangrando, nem todos conseguem cuidar precisando de ajuda. E às vezes, quando você se envolve em algo que Deus não te chamou e se envolve em algo que Deus não te pediu, você acaba pagando uma conta que não era sua. Então por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu sou apóstolo por causa de Cristo e por causa da vontade de Deus. Interessante, porque ainda no verso 1 ele dá continuidade dizendo aos santos e fiéis. E aqui santo no original não quer dizer uma pessoa que não erra. Santo aqui no original não quer dizer uma pessoa que não peca, não quer dizer ou não significa uma pessoa que está acima dos erros humanos, dos pecados humanos. Também não significa uma pessoa que morreu e é canonizada e agora é considerada na sociedade como uma pessoa santa. Não tem nada a ver com isso. Santo aqui é uma pessoa que foi separada para viver de modo exclusivo para Ele. Quando o apóstolo Paulo cumprimenta a igreja de Éfeso dizendo aos santos, ele está dizendo: vocês foram separados por Deus. É como se ele tivesse pegado vocês e transformado vocês na sua família, no seu povo. Então vocês agora são separados desse mundo para viver de modo consagrado. Fiéis aqui na Bíblia não significa alguém que não vai frustrar o Senhor. Fiel aqui na Bíblia não significa alguém que não vai errar. Fiel aqui na Bíblia significa alguém que confia em Deus. De modo que todo o que confia em Deus é um santo. E todo aquele que vive de modo consagrado ao Senhor também é um fiel. Apóstolo Paulo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo e em Éfeso. Em Jesus, em Éfeso. Então agora, a partir desse momento, nós vamos entender o que isso significa e como é que nós vamos viver aqui na terra. Como que essas verdades influenciam a nossa maneira de pensar, porque padrão de pensamento modela comportamento. Como que essa cultura da cidadania do céu influencia a maneira como eu lido com as questões dessa vida. Dos versos 3 a 6, ele vai falar das bênçãos de Deus. Então, se o tema da mensagem é do céu para a cidade, a primeira coisa que você precisa ter claro aí na sua mente é que nós somos abençoados por Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. As pessoas não convertidas,
As pessoas que não conhecem a Deus, a Bíblia diz que elas vivem correndo atrás do vento, que elas vivem através de um vazio existencial tão grande que elas ficam buscando se preencher nas coisas materiais. Elas correm atrás daquilo que elas não têm e elas se consideram abençoadas a partir da matéria, a partir do dinheiro, a partir de um carro, a partir de um bem, a partir de um imóvel. Mas há uma grande transição na Bíblia, e quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe isso. No Antigo Testamento, quando a revelação não era completa, o povo tinha os bens materiais como consequência da bênção de Deus. Mas no Novo Testamento, a partir de uma revelação agora completa, o povo entendeu que melhor do que as bênçãos materiais são as bênçãos espirituais. Ou seja, nós que conhecemos a Deus, nós que conhecemos o mundo espiritual, nós que sabemos que o mundo espiritual governa a matéria, e disse Deus haja e tudo passou a existir, Ele sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, Ele rege todas as coisas e mantém a temperatura, o índice das marés, ou seja, o mundo espiritual ele rege a matéria. Então nós entendemos que acima dos bens materiais estão as bênçãos espirituais. Olha o que diz o verso 4: Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A palavra abençoar no original significa conceder um favor de maneira gratuita. Deus te abençoou, ou seja, Ele te concedeu um favor. Você merecendo ou não, você fazendo por onde ou não, você tendo como retribuir ou não, você recebeu um favor de Deus. Agora, sabe o que significa tudo no grego? Tudo no grego significa a mesma coisa que significa no português, tudo. Ou seja, não faltou nada. Ele não deixou nada para trás. Significa que Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais possíveis. Agora, quando que tudo isso aconteceu? Olha o tempo verbal. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que tudo isso aconteceu nas regiões celestiais antes de você nascer, num tempo que é eterno. Nas regiões celestiais aqui significa de onde vêm essas bênçãos. E essas bênçãos não vêm de uma terra que nós cultivamos. Essas bênçãos não vêm de uma água doce que você está protegendo para que ela não possa acabar. Essas bênçãos espirituais não vêm de um dinheiro que você aplicou e ele está rendendo juros para você. Essas bênçãos espirituais, elas vêm da região celestial, ou seja, de uma fonte que é segura, de uma fonte que ninguém pode subtraí-la, de uma fonte que ninguém pode esgotá-la. A fonte da bênção espiritual que Deus tem para a minha e a sua vida, vem de um lugar seguro, protegido, e ela é uma fonte inesgotável. Ou seja, por mais desafiador que o cenário aqui esteja, nós não precisamos temer. Há muitas projeções negativas para o ano de 2025. Os economistas têm dito, não gaste o seu dinheiro. Os economistas têm falado, não compre nada parcelado, não faça financiamentos. Será um ano a qual nós viveremos uma crise, nós passaremos por grandes inflações, será um ano difícil. Nós chegamos agora no mês de janeiro, com notícias lá da China, de um novo vírus, de uma nova realidade pandêmica, de um novo surto. Então, por mais que o cenário não seja um bom cenário aos olhos humanos, nós não precisamos temer. Sabe por quê? Porque a fonte da nossa bênção, apóstolo Paulo diz, ela é das regiões celestiais. Não é de um lugar que vai acabar, não é de um lugar que pode secar. E eu e você passamos, experimentamos e temos convicção disso, porque já passamos por momentos ruins nas nossas vidas. Eu e você já enfrentamos uma pandemia global, eu e você já enfrentamos crises econômicas, crises políticas, e a pergunta que eu te faço é: faltou na sua mesa o alimento para você comer?
porque aos seus a palavra diz que Deus dá enquanto dorme. Pelo contrário, eu vi o povo de Deus crescer e florescer infinitamente mais no período pandêmico do que fora dele. É isso que a palavra está dizendo, sabe? Abacuque disse sobre isso, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra das azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei nele, o Deus da minha salvação. Eu e você não podemos iniciar um novo ano sem a convicção de que nós já somos abençoados por Deus, de que a mão dele está sobre a minha e a sua vida, de que nós somos protegidos e guardados pelo Senhor. A própria Bíblia diz: olha, se Deus não guardar, em vão trabalham aqueles que guardam, em vão trabalham os seguranças. A nossa segurança, a nossa estabilidade, tudo isso vem do Senhor. Nós não podemos iniciar um novo ano sem essa segurança, sem saber de que o Deus que nos abençoa, Ele nos abençoou antes da nossa existência, Ele nos abençoou nas regiões celestiais. Verso 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus te escolheu. Sabe como que eu e você podemos ter a estima baixa, se antes de nos criar, Deus pensou na minha existência? Como que eu posso ter uma crise de identidade, uma crise de autoestima, se o Criador dos céus e da terra, se o pintor desse mundo, se aquele que fez as obras mais lindas de todas, Ele sonhou comigo e com você? E entre mais de 70 bilhões de possibilidades, Ele decidiu criar você. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e antes da fundação do mundo, Ele já havia decretos, Ele já havia bênçãos para a sua vida, Ele já havia declarado palavras de bênçãos espirituais sobre você. Mas você hoje precisa tomar posse de tudo isso no início de um novo ano, das bênçãos que Deus declarou sobre a sua vida, de tudo aquilo que a palavra tem como promessa para a sua casa, para a sua família. Sabe qual é, querido, a nossa maior bênção? O próprio verso 5 nos responde: sermos chamados filhos de Deus. Não tem uma bênção espiritual maior do que a bênção da adoção. Ser adotado como filho de Deus mudou o rumo da nossa história, mudou o rumo da nossa vida. Agora, para que você possa entender, vamos fazer uma analogia. Pensa aí, o que você acha que é melhor? Você pegar lá o aviãozinho que o Silvio Santos jogava com R$100, ou ser filho do Silvio Santos? O que você acha que seria melhor? Pensa um pouquinho. Você ganhar um emprego do Silvio Santos para poder ser apresentador de um dos seus programas, ou ser o filho do Silvio Santos? Ganhar um carro de presente, ou ser filho dele? Fala a verdade, o que seria melhor? A mesma coisa é com Deus. O que você acha melhor? Agora talvez você possa entender quando o próprio Deus olha para Moisés e diz: eu te garanto o sucesso, pode ir. E ele fala: se o Senhor não for, eu não vou, porque o sucesso sem o Senhor não vale a pena. Um carro sem a filiação acaba, desvaloriza. Você pode perdê-lo, mas com a filiação você tem tudo que o Pai tem, e a fonte é inesgotável. Então, muito melhor do que uma cura física, muito melhor do que um emprego novo, muito melhor do que uma promoção, muito melhor do que um salário maior, é você ser considerado filho de Deus, porque o filho tem tudo o que o Pai tem. O filho é o sucessor direto do pai, o filho é o herdeiro direto do pai, o filho recebe não só herança, mas o legado do pai, a cultura do pai. Então um filho de alguém que é próspero, naturalmente será próspero, porque ele carrega a prosperidade dentro de si. E nós não estamos falando de qualquer pai, nós estamos falando de um Deus eterno,
de um Deus perfeito, do Criador dos céus e da terra, aquele que desenvolveu todas as profissões que você conhece, aquele que já falava de medicina antes de existir a medicina, aquele que inventou os termos que nós conhecemos hoje, aquele que criou todas as coisas e sustenta com o poder da sua palavra, o dono do ouro e da prata, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É sobre este Pai que nós estamos falando, que decidiu te tratar agora não mais como um órfão, mas decidiu te adotar como um dos seus filhos. Agora, por conta do pecado, você cresceu longe de Deus. O pecado trouxe separação. O pecado faz, e a Bíblia diz, olha, os olhos do Senhor não estão fechados para que Ele não te veja. As mãos do Senhor não estão atadas para que Ele não te socorra. A Bíblia diz, contudo, todavia, entretanto, o teu pecado faz separação entre você e Deus. O pecado trouxe essa ruptura com o Criador, e todas essas doenças que enfrentamos são consequências de uma vida desconectada do Criador, desconectada da fonte, desconectada de tudo aquilo que nós temos como bom. Então do verso 3 agora até o verso 6, Paulo falou das bênçãos de Deus, e do verso 7 até o verso 12 ele vai falar da obra de Cristo, da redenção de Cristo. E eu e você não podemos seguir este novo ano sem antes ter a convicção de que nós fomos abençoados por Deus nas regiões celestiais, que o pecado trouxe separação, que o pecado trouxe uma interrupção, mas que Cristo veio nos redimir. Olha o que diz o verso 7, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério, ou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Querido, o que nós precisamos entender é que Jesus Cristo, no dia do juízo final, Ele não vai emitir um juízo de morte diferente daquele do qual você já nasceu condenado. Tem muitas pessoas que pensam, não, eu vou tentar fazer o máximo de coisas boas, porque talvez no dia do juízo final, Deus me salve. Porque se eu fizer coisas erradas, Ele no dia do juízo final me condena ao inferno. Mas não, eu e você já nascemos condenados ao inferno. Eu e você, por causa da ruptura, da quebra do pecado original, já nascemos condenados ao inferno. O que Jesus Cristo fez foi o seguinte: se o pecado entrou no mundo por causa de um homem santo e puro que era Adão, e se o salário do pecado é a morte, então você, pelo conceito da igualdade, tem que morrer o quê? Um homem também puro e santo. Só que a partir daquele momento não havia mais um homem puro e santo. Então Jesus Cristo abre mão da sua glória. Filipenses 2, o texto da kenosis, se esvazia, nasce então como homem, é tentado em todas as áreas da vida, não peca, e então naquela cruz Ele entrega o seu Espírito. E ao terceiro dia o Pai o tira da sepultura. E quando o Pai o tira da sepultura, Ele termina de uma vez por todas a obra da redenção, tendo concluído a sua vitória sobre a morte, tendo concluído a sua vitória sobre a condenação eterna. Ele pagou o preço completo, o preço cheio. Ninguém pode fazer uma oferta maior pela sua vida, porque não existe uma oferta maior do que a oferta de derramamento de sangue de um homem puro e santo, sem pecados como Cristo. Então o que Cristo faz é agora entrar na sua vida e mudar a história, porque sem Ele você está caminhando a passos largos para o inferno. Então Ele entra na sua vida e Ele muda o rumo da sua vida. Ele diz: agora você é considerado justo por causa do meu sangue, eu te declaro justo por causa da minha redenção, porque você agora é um filho amado de Deus. É isso que Cristo faz por nós.
Muitas pessoas atravessam o deserto mexicano, passam 30, 40, 50 dias no submundo para conseguir adentrar em solo americano e viver o sonho americano. Muitas pessoas pagam um preço altíssimo para viver o sonho americano, mas Jesus atravessou o deserto, passou pelo vale da sombra da morte, e tudo isso para que você vivesse não o sonho de um país, não o sonho de uma terra, mas para que você vivesse o sonho do paraíso, para que você vivesse o sonho da perfeição, para que você vivesse o sonho do próprio Deus. Olha o que o texto diz: Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Por quê? Porque agora somos filhos. O funcionário trabalha sem conhecer a vontade do patrão. Ele trabalha debaixo de comando, de ordem, mas ele não entende o porquê ele faz o que tem que fazer. Mas aqui Deus está revelando a sua vontade, porque Ele nos tem como seus filhos, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. Ou seja, Deus tinha um sonho para a sua vida, Deus tinha um projeto para você, e Ele decidiu te criar para que você vivesse esse sonho. Mas o pecado te fez viver uma subvida, o pecado te fez sobreviver, o pecado te fez viver aquém do projeto original. Então agora, por causa de Cristo, Deus vai fazer convergir todas as coisas, as celestiais e as terrenas, para que você viva aqui, no centro da vontade dEle. E não tem vida melhor do que viver uma vida centrada na vontade dEle. Ló escolheu aquilo que era bonito aos seus olhos e terminou tendo que fugir de uma cidade que estava sendo destruída pelo fogo. Mas Abraão aguardou, ele esperou a direção do Senhor, e aquele lugar que Deus o direcionou não era tão bonito aos olhos humanos quanto os campos verdes que Ló havia escolhido. Contudo, sobretudo, aquele lugar que Abraão escolheu hoje é o que nós conhecemos como terra prometida, a terra que mana leite e mel. Não tem nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que o lírio que está plantado aonde Deus o plantou veste do melhor dessa terra, que o passarinho que faz o que Deus mandou come do melhor dessa terra. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência. O que tem feito tantas e tantas e tantas pessoas viver na miséria, viver uma subvida, sobreviver neste mundo, é o fato delas serem guiadas pelo próprio coração. Mas a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Tem pessoas que chegam assim e dizem: pastor, Deus, Ele me mandou mudar de emprego. Aí passa 1, 2 meses, aquela pessoa é mandada embora. Poxa, foi Deus que mesmo te direcionou para lá, ou você não se moveu pela ganância? Não se moveu pela falta, não se moveu pela escassez? Pastor, Deus mandou eu namorar com essa pessoa, passa 3 semanas, acontece uma tragédia, a pessoa, foi Deus mesmo que falou? Ou não foi o seu coração que te moveu? Não tem nada melhor do que você ser direcionado por Deus. Por quê? Porque o Deus que direciona garante o resultado. Porque o Deus que envia garante o resultado. Agora, Deus não tem compromisso com o que Ele não te pediu para fazer. Deus não tem compromisso com a direção que Ele não te deu. Você pode viver a vontade plena ou a vontade permissiva, mas é uma escolha sua. A vontade plena para Abraão era Isaac. Ismael foi a vontade permissiva. Você quer dar um jeitinho? Eu não criei robôs. Eu criei pessoas livres, com poder de escolha. Você quer dar um jeitinho? Está aqui. E a nação de Ismael cresceu e cresceu tanto, que se tornou inimigo do povo de Deus, e até hoje assola as nações através do terrorismo. Você pode viver a vontade plena do Senhor ou a vontade permissiva, mas não tem nada melhor do que viver a vontade plena do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: o justo não mendigará o pão. Não é o que se denomina cristão, não é o que se diz evangélico, é o justo. E quem é o justo? Não é quem tem justiça própria, mas é quem vive
primeiro pela justiça de Deus, buscar em primeiro lugar a minha justiça, e todas as coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Então o que Deus está falando aqui é que por causa de Cristo agora tudo vai convergir. Todas as palavras de bênçãos que Deus decretou na sua criação, que você não estava desfrutando por causa do pecado, agora se você aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, tudo isso converge, e agora você começa a viver o céu na terra. Seja feita na terra a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Dos versos 3 a 6, Paulo falou das bênçãos celestiais e espirituais. Do verso 7 a 12, ele falou que Cristo vai convergir, Ele vai te redimir, Ele vai te dar uma nova oportunidade. E agora dos versos 13 até o verso 14, Paulo vai falar, o Espírito Santo vai completar essa obra. O que Deus começou fazendo lá atrás, decretando palavras sobre a sua vida, o que Jesus Cristo veio fazer, convergir todas as coisas, o Espírito Santo vai selar. Ele vai lacrar. E Ele vai fazer de tal maneira que nenhum homem, nenhum anjo, nenhuma potestade, ninguém, no presente nem no porvir, poderá romper o lacre do selo da sua salvação. Olha o que o texto diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Querido, Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais, mas você nasceu sob influência do pecado, tomou decisões ruins, equivocadas, pagou o preço das próprias decisões que você tomou, sofreu de maneira desnecessária, e aí Cristo vem, entra na sua vida, e agora Ele vai ressignificar a sua história, ressignificar o seu sofrimento, ressignificar a sua vida, e o Espírito Santo vem selar. E olha o que o texto diz: Ele é a garantia da nossa herança. Por que nós batistas não cremos na perda da salvação? Porque quem nos salvou foi Cristo, não foram as nossas obras, não foi o nosso merecimento. Quem nos salvou foi Cristo, e quem nos selou foi o Espírito Santo, e o selo dele é inviolável. Pastor, como que você explica pessoas que se dizem cristãs, mas saem da igreja, fazem loucuras, matam, roubam, mas essa pessoa nunca foi salva? Ari Veloso falava no seu auge do seu ministério aqui no Brasil, para um púlpito de mais de 5.000 pessoas na Igreja Batista do Morumbi: se 5% dessa igreja for salva de verdade, eu estou feliz. Pastor, como que você explica um monte de gente que canta música cristã, que lê a Bíblia, que fala que é evangélico, mas faz um monte de coisas que Deus não aprova, não são salvos? Porque um salvo de verdade não consegue conviver com o pecado. Ele peca, mas como um acidente de percurso, não como algo planejado. Ele se arrepende, ele não consegue conviver com o fato daquilo que ele fez, ele se arrepende, ele muda de rota. Então o Espírito Santo vem e sela aquele que foi salvo por Jesus Cristo, e este selo, a Bíblia diz que é a garantia da sua herança, que tudo aquilo que Deus prometeu, que tudo aquilo que Deus falou, agora está garantido no selo do Espírito Santo. Então, para todos aqueles que foram abençoados antes da criação, perdoados e redimidos por Cristo e selados pelo Espírito Santo, olha a oração que o apóstolo Paulo faz, e talvez essa seja uma oração que ele fez também pela sua vida. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, se você está com a sua Bíblia aberta, verso 17, o glorioso Pai lhes deu espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que seus olhos
sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua força. Você, querido, que já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais, você que já foi redimido por Cristo, e você que já foi selado pelo Espírito Santo, sabe o que você precisa então hoje para seguir o seu 2025? Você precisa que Deus te dê sabedoria. É isso que o apóstolo Paulo está orando: Deus dá sabedoria para esse povo viver. E a palavra diz, olha, quanto mais vocês pedirem sabedoria, mais Deus dará livremente sabedoria para vocês. E sabedoria nada mais é do que o conhecimento que Deus tem da eternidade, traduzido em princípios e ações práticas na sua vida. Que Deus dê para vocês a revelação da vontade dEle, que vocês entendam o que Ele espera de vocês no ano de 2025, de como vocês devem agir enquanto cônjuges, enquanto pais, enquanto cidadãos aqui de Belo Horizonte ou da cidade que você pertence. O apóstolo Paulo diz: Deus, abra os olhos do coração. Deus, que o Senhor possa fazer com que esse povo conheça a herança dos santos, para que vocês não se movam pela falta. A ansiedade é consequência de alguém que se move pela falta, alguém que está mais preocupado com amanhã do que com o hoje. O nosso esgotamento, as nossas crises, é porque saímos do ritmo que Deus desenhou, nos movemos por coisas que Deus não planejou. No jardim do Éden, Deus primeiro deu para o homem tudo o que ele precisava, depois Deus colocou o homem para trabalhar, para que o homem nunca trabalhasse pela falta, mas pelo seu propósito. E o propósito dele era cuidar de tudo e todos, cultivar o melhor em tudo e em todos, proteger o jardim e trazer palavra de direção. Deus, faça esse povo conhecer a herança que eles têm, para que eles se movam olhando para a eternidade, porque quando nós conhecemos o final da história, o jeito de viver a vida muda. Deus, faça esse povo compreender a grandeza do seu poder e a sua força. Que poder, que força é essa? Ele diz no verso 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Olha o poder do nosso Deus. O texto diz que é um poder que derrotou a morte, é um poder que fez com que Cristo ressuscitasse, é um poder que está acima de todo o governo e toda a autoridade, não só do presente século, mas das eras que passaram. Maior do que o poder e a autoridade de Putin, maior do que o poder e a autoridade da Coreia do Norte, maior do que o poder e a autoridade do comunismo, maior do que o poder e a autoridade do nazismo. Não tenha nada nessa terra que nós tenhamos visto que tenha um poder maior do que o poder e a autoridade do nosso Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: faça esse povo conhecer o poder do Deus que eles servem, a autoridade do Deus que eles servem, para que você não tenha mais medo de demônios, para que você não tenha mais medo da escuridão, para que você não tenha medo mais das macumbas, das obras da carne, para que você não tenha medo mais das palavras ruins que são projetadas sobre a sua vida, para que você não tenha medo mais da perseguição dos crentes, para que você não tenha medo mais daquilo que pode acontecer, para que você não tenha medo mais da morte. Deus colocou, verso 22, todas as coisas debaixo dos seus pés, e os designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, é a expressão visível do poder de Deus, é a mão do Senhor nessa terra, é a expressão daquilo que Deus faz. Por isso que não existe um cristão desigrejado.
Nós não temos vida espiritual sem a comunidade dos santos, que não tem a ver com o prédio, mas tem a ver com o corpo de Cristo, da qual Ele escolheu esse lugar geográfico para nos reunir. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pastor, até numa pandemia, Pastor, até numa crise política, Pastor, até no contexto de perseguição, Não tem como iniciar 2025 sem a convicção de que você já é abençoado por Deus, de que você foi redimido por Cristo, selado pelo Espírito. E Paulo ora: faz esse povo ter sabedoria e discernimento, faz esse povo conhecer a sua vontade, faz esse povo ter a revelação da herança que aguarda eles, para que eles passem pelas provações dessa vida com ânimo e com alegria, tendo os olhos fitos no autor e consumador de todas as coisas, e faz esse povo conhecer o poder do Senhor, que se revela neles e através deles. Então, se você carrega dentro de si o próprio Espírito Santo de Deus, se você carrega dentro de você o próprio Deus, não tem problema sem solução, não tem trevas que resistam à luz. Você não é vítima de nenhuma circunstância. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai no secreto e ele te recompensa no público. Não há nenhuma realidade que não possa ser alterada, porque o mundo espiritual governa o mundo material. Agora, os crentes do presente século são muito mais materialistas do que espirituais, são muito mais carnais do que espirituais. Por isso nós vivemos a vida que vivemos. Da mesma forma que um brasileiro nos Estados Unidos não pode abandonar a sua cultura, você não pode abandonar a cultura do céu, porque você foi criado em regiões espirituais, você foi feito em regiões celestiais, você foi abençoado em regiões celestiais. Então, por mais que você viva na terra, você precisa viver na cultura do céu. Uma aplicação prática para a sua vida, para a gente encerrar esse tempo: redefina a sua cidadania. Redefina a sua cidadania. De onde você veio? Não é aonde você está, de onde você veio e para onde você vai. Você é um cidadão do céu. Você foi formado de maneira espiritual. Redefina a sua identidade. O texto diz que por conta de Cristo você não é mais órfão. Você é filho, você é filha, você tem liberdade de acesso ao Pai, conforme diz o autor de Hebreus. Redefina a sua mentalidade. Você não vive mais debaixo da escassez, você não vive mais debaixo de miséria. Você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Você é capaz de cultivar o melhor onde você está. Você é capaz de produzir riqueza. Você é capaz de ser um abençoador, porque você já é abençoado em todas as regiões celestiais. Você é alguém que pode viver em transbordo. A sua fonte é segura. A sua fonte é inesgotável, a sua fonte não depende de mérito, é graça, favor imerecido. E por último, redefina o seu estilo de vida. O que ser abençoado por Deus, o que ser salvo por Cristo e o que ser selado pelo Espírito Santo altera na sua realidade hoje? Vou te dar um exemplo. Eu sou pastor, e o auge do meu trabalho é o final de semana. Trabalho de terça até domingo. Minha folga é na segunda. Então, para mim, não compensa eu ter uma chácara, não compensa ter uma casa de praia. É incoerente com o meu estilo de vida.
Porque eu não vou ter tempo para poder cuidar, não vou ter tempo para desfrutar. Eu não tenho esse tempo para ir no final de semana numa casa de praia, porque é o auge, é o ápice do meu trabalho. Então não faz parte do meu estilo de vida. O meu estilo de vida tem que ser coerente com o projeto que Deus tem para a minha vida. O que tudo isso aqui implica no seu estilo de vida, no seu projeto de vida, com o teu sonho do amanhã? O que isso muda? Redefina a sua cidadania, redefina a sua identidade, redefina a sua mentalidade e redefina o seu estilo de vida. Essa foi a primeira mensagem da série, Como Ser um Cristão que está em Cristo e na Cidade. Ao longo dos próximos domingos nós percorreremos toda a carta de Efésios, aprendendo, para que nós possamos de fato ter um 2025 infinitamente melhor do que o nosso 2024. E ele não será melhor porque a economia vai ser melhor, ele não será melhor porque o governo será melhor, ele será melhor porque nós conheceremos o coração do nosso Pai, a vontade do nosso Pai, andaremos em obediência, e o Deus que traz a direção, Ele garante o resultado de todas as coisas, amém? Pega o teu cálice, pega o teu pão. Se você não recebeu, é só levantar a sua mão e o nosso time vai levar até você. Nosso time de servos e servas do Senhor. Quero aproveitar e destacar a importância desses homens e dessas mulheres. Ninguém faz nada grande sozinho. E tudo isso que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, é porque muitos servos chegaram aqui entre 5h30 às 6 horas da manhã, para poder limpar esses bancos, limpar o banheiro, preparar a ceia, montar a mesa, montar o som. Então nós precisamos honrar aqueles que são dignos de honra, e eu agradeço a Deus pela vida daqueles que têm se disponibilizados para servir. Que Deus continue usando vocês cada vez mais e mais. Se você já pegou o seu cálice e o seu pão, fique de pé por um instante. E diante de tudo que você ouviu, de tudo que Deus falou com você, qual é a sua resposta para o Senhor? Deus falou com você por quase 50 minutos, mas qual é a resposta que você tem para Ele diante de toda essa palavra de vida, essa palavra que não volta vazia? Feche os seus olhos e eu quero te dar alguns minutos para que você possa responder essa pregação com uma oração. Primeira Coríntios 11:28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que então coma do pão e beba do cálice. Qual é o autoexame que você faz da vida que você tem vivido? Qual é o exame que você faz do seu padrão mental? Dos sentimentos, das emoções que ecoam do seu coração, das palavras que têm saído dos seus lábios. Confesse os seus pecados a Deus, reconcilie-se com Ele nessa manhã. Não deixe de comer o pão e beber do cálice porque você está em pecado. Você está tendo a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão e então renovar o seu compromisso com Cristo. Aproveite em oração, confesse os seus pecados. Pai, nós queremos te agradecer
porque o Senhor não desistiu do seu povo. Assim como no Antigo Testamento o Senhor conduziu um povo desobediente, rebelde, guiou esse povo, fez o maná cair do céu, a água brotar da pedra, abriu o mar para que eles pudessem passar, derrotou os inimigos para que eles pudessem avançar. É assim que o Senhor continua agindo e fazendo com o seu povo. Mas nós não queremos, ó Deus, permanecer em desobediência, em rebeldia de coração. Nós não queremos, por isso pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Lava a nossa mente, purifica o nosso coração, nos santifica na Tua presença nessa manhã, nos lava com o Teu sangue, Pai. Purifica as raízes do nosso pensar e as raízes do nosso sentir. Nos dê olhos bons, nos dê lábios que ecoam louvores ao Senhor. Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor e nós queremos nos reconciliar contigo. Nós queremos te agradecer porque a Tua palavra diz que o Senhor é perdoador, que o Senhor é misericordioso, que as Suas misericórdias se renovam, que o Senhor é fiel e justo para perdoar aquele que se arrepende, e mais do que isso, o Senhor lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Muito obrigado, porque o Teu perdão nos constrange, e Ele prepara o cenário para um verdadeiro arrependimento. Nos ajude, Pai, a começar esse ano vivendo de forma diferente, de maneira mais consagrada, com mais intimidade, com mais fé, com mais dependência, com mais obediência. Nos capacita, Deus, nos revela a Sua vontade e nos ajude a viver no centro dela. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu e disse, dizendo, este é o meu corpo, que foi dado em favor de vós, façam isso também em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comem e bebem, vocês anunciam a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Que a nossa vida seja um memorial de um Deus que amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a sua vida seja um memorial de um Deus que é vivo, que está preparando as nossas moradas e que em breve voltará. Que a sua vida ecoe esperança por onde você passar. Em nome de Jesus, amém.